Gente, boa noite. Nós vamos começar sempre um pouquinho atrasado para pegar todo mundo. Estamos chegando para o último módulo, de aulas que vocês vão ter, e que o tema é teologia sistemática. Na aula passada, nós gravamos pelo menos uma das aulas, a última. Ficou muito boa a gravação. Então, significa que nós vamos tê-la disponível, Foi o tema que nós trabalhamos, a questão da revelação. O primeiro tema que nós tratamos foi a revelação geral e a revelação especial. Temos uma introdução, mas a introdução foi para recapitular alguma coisa que vocês já tinham feito. E hoje, nós vamos aprofundar. O tema de hoje nós vamos falar sobre Deus, e falar sobre Deus dentro da teologia sistemática. O que é legal para vocês, e vocês distinguirem que há um jeito de fazer a teologia sistemática, e há um jeito de fazer a teologia prática e pastoral, e há um jeito de fazer a teologia bíblica. Cada uma tem uma forma diferente, tem um método diferente. Por exemplo, na teologia bíblica, a gente estuda, por exemplo, Deus no Novo Testamento, no Antigo Testamento, Deus nos Evangelhos, Deus nos profetas. É assim que é construído. Então, você constrói Deus ligado ao foco bíblico. Isso é chamado de teologia bíblica. Quando você estuda Deus na teologia pastoral, você vai ver as implicações de Deus nas ações pastorais da igreja. Deus em cada área, por exemplo, Deus e a pregação, Deus e o discipulado, Deus e o aconselhamento, Deus e a educação cristã. Então você tem um foco. Quando você vai estudar na teologia sistemática, é o ponto mais complexo. Por isso que de todas as disciplinas, eu diria para vocês que a mais complexa, a mais complicada é a teologia sistemática. Porque a que mais exige de você estudar mais. Por quê? Porque a teologia sistemática, ela procura estudar, além do que a Bíblia diz, ouvir as vozes de todos os pais da igreja, desde a igreja primitiva, do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, e vem vindo até chegar no ano do século 21. E continuar ouvindo o que as pessoas estão falando daquele tema, e ver o que é relevante. Tem que estudar também os concílios, as confissões, para ver por que houve grandes debates em cima daquele tema. Porque senão tem gente que começa a trazer de volta um tema, quando aquele tema já foi resolvido há muito tempo. Tem gente que diz, não, eu penso isso. Isso daí foi pensado no século XIII e a igreja falou isso, disso daí, e quem creu nisso foi tirado da igreja. Quer dizer, você só é um herético atualizado. E olha, isso daí que você pensa foi combatido assim, e não sobrou nada. Certo? Então o sujeito já sabe que o que ele está falando. Quando você conhece a teologia sistemática, você sabe quando você está falando as coisas que estão em harmonia com o que a igreja pensou durante 2000 anos, ou que não pensou contra aquilo. Deixa eu dar um exemplo para vocês disso. Esses dias eu entrei na internet, alguém falando contra a doutrina da Trindade. Aí você pega todo mundo fazendo aqueles comentários, todo mundo, uma ignorância assim radical, uma coisa abissal de ignorância. E tem até líderes eclesiásticos ali falando. Então a gente observa que é um desconhecimento total da doutrina da Trindade. Por exemplo, ninguém pode
negar a doutrina da Trindade sem negar a Bíblia. Isso é uma afirmação da teologia sistemática. Alguém fala, não creio que Deus, eu não aceito Deus triuno. Tá bom, então você não aceita que Jesus é Deus. Não sou isso que eu estou dizendo, acabou de dizer. Ou Jesus é Deus, ou ele é mentiroso. Você tem que tomar uma posição logo. Então a teologia sistemática bate assim na lata, entendeu? Ou ele é Deus, ou ele é mentiroso, ou ele é louco. Você escolhe uma das três. Se ele é louco, o homem mais equilibrado do mundo era louco. Se ele é mentiroso, o homem mais cheio de moral que nos ensinou a mudar a vida foi ele. Então só tem uma opção, ele é verdadeiro. E sabe o que ele disse? Ele diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. Estou há tanto tempo convosco. Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz assim: estou há tanto tempo convosco e vós não me conheceis? Eu estou aqui. Olha que assustador. Então, para negar a Trindade, tem que negar Cristo, tem que negar o que ele disse, tem que jogar fora uma parte da Bíblia. Então, quando vocês estudam teologia, vocês têm que estar percebendo isso e ler, quando está lendo o método da teologia, lendo como que a teologia se coloca. Então, qualquer tema que você pegar, a teologia sistemática, ela vai muito profundo. Por isso que você não encontra livro de teologia sistemática fino. Normalmente todos são de 1000 páginas para cima. Os que têm menos de 1000 páginas não são considerados livros de teologia, são manuais de teologia. As grandes obras de teologia sistemática têm 13.000 páginas. Tem um teólogo presbiteriano chamado Karl Barth, ele escreveu 13.000 páginas e não conseguiu terminar, morreu antes. Você pega, por exemplo, tem um teólogo católico que é famoso na Suíça, chamado Urs von Balthasar. Eu comprei agora a obra dele, que saiu em espanhol, são 15 volumes, todas de quase 1000 cada uma. Só sobre a glória de Deus, 5 volumes. Ele pega a glória e lê toda a teologia da história e da Bíblia e para falar da glória. E a gente pensa que glória a gente fala em 3 parágrafos. Mas ele levou 5 livros, quase, talvez umas 3 ou 4.000 páginas para escrever. Só sobre a glória. Você pega Agostinho, ele escreveu milhares de páginas. Foi um teólogo sistemático. Calvino escreveu as Institutas, são 4 volumes. E aquilo ali é um manual para dar aula para jovens na igreja, na época em Genebra. Mas é considerado hoje um clássico da teologia sistemática. Então, eu estou colocando isso para vocês verem que o que nós estamos dando algumas pinceladas no assunto. Nós falamos sobre esse assunto, falamos sobre a revelação de Deus. Deus é um Deus que se revela de forma especial em Jesus Cristo e de uma forma geral através da criação. Dissemos que através da revelação geral e natural, nós não podemos chegar a Deus para salvação. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado. Então nós precisamos da revelação especial, que é através dos profetas, da história de Israel, de Jesus Cristo, das Escrituras Sagradas e da pregação da palavra. Mas sobretudo, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, para a teologia cristã, é o núcleo de toda a revelação de Deus. Bem, como nós temos só 4 aulas, agora mais 3, eu quero hoje falar sobre Deus
E eu não consegui trazer a apostila, mas eu trouxe o texto, para que a gente vá falando e vocês vão acompanhando e anotando algumas coisas a mais, mas sigam o que eu trouxe aqui para vocês terem. Um esboço que eu mesmo fiz sobre esse assunto, eu uso nos cursos de teologia já há muito tempo. Cada dia que eu olho, vou melhorando isso, só um esboço. Então vocês vão ter um esboço para vocês, pois se vocês quiserem aprofundar, vocês têm que comprar daí o livro. Hoje eu acabei esquecendo de trazer o livro, trouxe um livro errado, e é o livro sobre a teologia sistemática, né? Então, vamos orar, pedir que o Espírito Santo nos toque. Eu quero falar um pouco também sobre o ser humano, sobre esse ser pecador que precisa de Deus, né? Tem que hoje falar isso, porque a semana que vem nós vamos falar sobre Cristo. Não falta de jeito nenhum, você vai ver como é bonito se falar de Cristo dentro da teologia. Você vai se surpreender. E sobre o Espírito Santo, né? Deixe-me falar sobre o Espírito Santo já para vocês verem o que nós vamos falar aqui. Tem um teólogo chamado Moltmann, ele é um reformado da Alemanha. Ele escreveu um livro chamado O Espírito Santo e a Vida. Foi tão impactante que as igrejas da Coreia pediram que ele fosse lá dar um congresso. Ele acabou dando um congresso na igreja de Poyonchu sobre o Espírito Santo, o Criador da vida. Eles traduziram a obra dele sobre o Espírito Santo, dizendo: nunca alguém falou sobre o Espírito Santo como esse homem. Isso na Coreia. E me impressiona porque eu quero falar um pouco sobre isso, sobre essa teologia do Espírito Santo, e quero ver se nós conseguimos estudar um pouquinho rápido aqui o que João Calvino pensou sobre o Espírito Santo. João Calvino é considerado o teólogo do Espírito Santo. Vou dizer para você o seguinte: nem os pentecostais foram mais profundos sobre o Espírito Santo do que João Calvino. Vou mostrar isso para vocês, um texto traduzido de um teólogo holandês que ficou 40 anos dando aula só sobre a teologia de João Calvino na Holanda. Ele deu aula para mim lá no curso de doutorado que eu estava fazendo lá, e peguei o texto e traduzi, e dá para a gente usar um pouco aqui com vocês. Então é uma coisa inédita no Brasil, né? E eu gostaria muito que vocês se aproximassem da compreensão do Espírito Santo de uma forma mais, né? E aí na outra semana o tema vai ser sobre nós estamos na segunda, né? Depois, hoje é a segunda, tem a terceira, e daí na última eu gostaria de nós trabalharmos sobre escatologia, porque um dos temas da teologia é o escatom, né? Só que é diferente do que vocês ouvem falar, porque é legal ver desde a perspectiva da teologia sistemática, né? O futuro e a esperança cristã como o ponto básico da teologia. Deixa eu explicar isso melhor. Normalmente, quase todo mundo que fala de escatologia fala do ponto negativo, que o mundo está mal, que os sinais estão aí, Cristo está voltando, e é muito assim negativo, dá a impressão que é para a gente escapar daqui. Agora você precisa ver o que a Bíblia diz sobre a escatologia do ponto de vista de Deus, o que Deus quer de nós. Aí que entra a teologia, aí que fica diferente, né? Como que Deus quer que nós vejamos a morte, a vida, o luto? Como Deus quer que nós vejamos a história, a natureza e a glória, né? A escatologia divina. Eu quero ler um texto na Epístola de Judas, que é um texto básico para a teologia sistemática. Judas só tem um capítulo, mas eu quero ler esse texto mais uma vez. Penso que eu já tenho lido isto, mas quero ler outra vez.
Amados, versículo 3, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Veja que ele está dizendo, batalhardes diligentemente. Então eu quero dizer que esse batalhar diligentemente é a gente estudar com afinco, é estudar com determinação, é estudar com cuidado. É isso que nós precisamos. Vamos orar. Pai, a tua palavra diz que foi entregue aos santos uma fé pela qual devemos ser exortados a batalhar diligentemente, pois muitos estão introduzindo dissimulação e estão vivendo fora do projeto de Deus. Pai, nós pedimos em nome de Jesus Cristo que nós sejamos transformados pela tua palavra e que a teologia seja bênção a nós, em nome de Jesus oramos. Amém. Se você ler esse texto que eu abri em Judas, está escrito assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Gente, olha o que eu quero dizer para vocês. Naquela época, Judas já está preocupado, esse irmão do Senhor está preocupado que a falta de teologia tem sido a maior desgraça da igreja desde aquela época. E ele está dizendo, eu estou exortando vocês. Ele escreveu tão curto, mas ele escreveu com tanta força, que ele diz, olha, eu estou exortando vocês a batalhar, a estudar teologia, a estudar a fé, a aprofundar, a mergulhar. Sabe por quê? Porque alguns indivíduos estão dissimulando e eles estão transformando a verdade em libertinagem, estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Quer dizer, as pessoas estão dizendo assim, olha, Deus salva e Deus perdoa, então eu posso pecar à vontade, né? Vocês vão assustar com isso, mas eu tenho uma parente em São Paulo, que é de uma igreja, que o pastor muito famoso, estava dizendo assim, olha, o negócio é o seguinte, pecar vocês vão mesmo, não tem jeito de não pecar, mas não se preocupe com isso, Deus perdoa, né? Quer dizer, pode pecar, Deus perdoa mesmo. É o que está escrito aqui, ó. Homens ímpios, onde? Dentro da igreja. Olha o que ele está dizendo, introduziram, pois certos indivíduos se introduziram, estão onde? Estão lá dentro da igreja, e transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus. Quer dizer, libertinagem é o seguinte, você pode fazer o que você quiser. Então, o que um teólogo vai dizer assim? O que ele ensinaram para ele é uma graça barata, não uma graça que custou caro, não uma graça que ele me salvou. Não é que eu sou salvo pelas boas obras, não, mas eu sou salvo para as boas obras. Eu sou salvo para ter uma comunhão com Deus e viver uma vida de Cristo. Eu não quero dizer que você não vai pecar. Eu quero dizer que é possível resistir ao pecado pela graça de Deus. E se você for lendo esse texto, ele vai falar de Caim, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Espera um pouco, qual é o caminho de Caim? Violência. Mas antes de ser violento, Caim é um religioso que adora a Deus baseado nos seus méritos.
ele oferece o melhor da terra e quer que Deus aceite. Porque Deus precisa se mover de acordo com o que ele faz. Ele quer dirigir Deus. Aí Deus não deu a bênção e ficou com raiva de Deus. Tem gente por aí decepcionado com Deus. Por quê? Porque seguiu o caminho de Caim. E Abel? Por que Abel é aceito? Porque Abel oferece um cordeiro. Abel já está dizendo para nós que sem Cristo não há adoração. Entre eu e Deus tem que ter um cordeiro. Aí você tem muita gente pregando. O pessoal prega para você fazer igual Caim. Mas o Evangelho, a teologia prega, é para você fazer igual Abel. Aí o cara vai, oferece Caim e Deus não responde. Ele não sabe por quê. Ele fica com raiva de Deus. Ensinaram errado. Tem uma igreja por aí que diz, vai lá e oferece o sacrifício. E Deus vai te dar. Essa é a teologia de Caim. Então, para entender, você tem a teologia de Caim e a teologia de Abel. Você escolhe qual das duas. É muito comum isso hoje, né? Muito comum. Muito comum. E é uma desgraça. É a antigraça. E eu estou usando biblicamente, porque daí você vai entender rapidamente. Puxa vida, usar o caminho de Caim. Movidos de ganância, se prestaram no erro de Balaão. Ganância, o cara quer grana, dinheiro. Por isso chega um cara que vai para a televisão e diz assim, olha, vocês vão doar a prestação da casa própria hoje para a igreja. E a bênção que veio sobre você, que nunca vai faltar dinheiro para você pagar até o final. Isso é uma malandragem. É a ganância de Balaão. Está aqui. E perseveraram na revolta de Corá. São homens como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Quer dizer, eles trabalham por baixo. Que versículo você está vendo aí? É o versículo 12. Banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Que paulada no meio da testa isso. Aí você vai entender por que ele diz, vocês precisam de diligência na fé, na teologia, no que foi ensinado, na doutrina, porque senão vocês vão cair nisso aqui, nuvem sem água. Gente, eu estou completando este ano, não parece, tá? 40 anos de ministério. Eu vou até jubilar, porque eu não quero jubilar por velhice, né? 40 anos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a coisa mais trágica da igreja é quando você tem aquela baita nuvona chegando e fala que vai chover e passa tempo e não tem água nenhuma. Como eu já vivi isso. Nuvem sem água. Vai chover, não chove. O cara fala, vai fazer tal, tem pra lá, passa um tempão. Você olha assim, tem raio, trovoada. Gente, não molha ninguém, não tem chuva nenhuma, é nuvem sem água. A bênção está chegando, mas não chegou. Não chegou. A bênção vai chegar, mas não chega. Mas não chega, e ele bota a culpa em todo mundo, etc. Uma vez nós contratamos uma nuvem dessa sem água, mas trovejava, é raio para todo lado. Agora vai, olha só, olha o raio, e tal, e trovão, e tal. Vamos contratar, vem aqui, vai ser uma bênção. Foi uma desgraça. Além de ser nuvem sem água, ainda é uma árvore podre. Então aqui, nuvem sem água, árvores em plena estação dos frutos desses desprovidos. É hora de fruto. Aí você vai, procura, é só folha, não tem fruto nenhum. Isso na época de fruto. Está todo mundo frutificando. Aí você vê aquela árvore lá, nada. Está aqui. Duplamente mortas, desraigadas, porque não tem raiz. Por que não tem raiz? Porque não tem teologia. Por
que não tem raiz? Tem profundidade bíblica. Por que não tem raiz? Porque não está fundada em Cristo e no Espírito de Cristo. Aí que entra a teologia. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Balança, aquele barulhão do mar, mais nada, só sujidade. Estrelas errantes. O que é estrela errante? Não tem um centro de gravitação. Ele não está ao redor de Deus. Deus não é o sol onde ele gira. Ele gira ao redor de si mesmo. Então ele não glorifica a Deus. Aqui está dizendo, por isso que vocês têm que fazer o seguinte: para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Gente, é um texto tão pequenininho, mas ele aponta para nós uma verdade. Vocês têm que botar para a profundidade, com diligência. Com diligência. Compreender a palavra de Deus e compreender o Evangelho de Deus. Amém? Precisava que alguém me ajudasse. Quem que é? Aí é bem jovem para me ajudar a entregar isso. Mais jovem que sou eu. Nós vamos falar um pouco hoje sobre Deus. Vocês estão prontos? Não? Eu não vou usar o PowerPoint, vou ficar mais com o texto que eu tenho na mão. Eu espero que dê para todo mundo. Estudo de número 3. O que dizer sobre Deus? Deu para todo mundo ou não? Está rodando ainda. Gente, um tema é nós falarmos de Deus como o Deus que se revela. Foi a aula passada. Não vai dar tempo de eu falar com profundidade do Deus triuno, mas o que eu gostaria de falar sobre a Trindade aqui, antes de entrar nos atributos de Deus, é dizer o seguinte: o Deus que cremos é Pai, o Deus que cremos é Filho, o Deus que cremos é Espírito Santo. Uma vez perguntaram a Lutero onde ele via Deus, a Trindade na Bíblia, e ele, com muita sabedoria, ele disse: se você quer ver a Trindade, vá ao Jordão. Por que no Jordão? Porque no Jordão está o Filho, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De repente uma voz do céu, o céu se abriu e disse: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. E sobre ele veio o Espírito Santo. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo no Jordão. Então Lutero disse: você quer ver a Trindade na Bíblia? Vá ao Jordão. Jesus disse: vocês devem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem disse isso? Jesus. A igreja abençoa toda noite, quando termina o culto, a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre vós. Amém. Então, o fato é que a Trindade está presente. Jesus disse: se alguém me ama, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Veja, ele está falando: eu e o Pai viremos para ele, faremos nele morada. Quem é que vem habitar em nós? O Espírito Santo. Mas Jesus disse: eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. O Espírito Santo traz o Pai e o Filho. Então, quando você compreende a Trindade, é o seguinte: você se torna a habitação de Deus. Sabe onde está o Deus triuno? Onde ele habita, ele mora em nós. Como? Pelo Espírito Santo. Engraçado que é difícil as igrejas pegarem falar sobre o Espírito Santo, né?
sobre o Espírito Santo. E sobre a Trindade, menos ainda. Eu acho assim, a única vez que eu ouvi muito no Japão, tinha uma igreja lá que falava muito sobre a Trindade. Quando eu voltei para cá, eu falava, mas não se ouve falar sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo. O Deus Trino. Daí tem um ano, eu até falei com o pastor Warren, ele pregou sobre o Espírito Santo. Eu falei, gente, quanto tempo que eu não escuto falar? Quantas vezes? Sabe, isso daí é uma grande falha, porque nós precisamos, a igreja não existe, nós vamos depois trabalhar isso, a igreja e o Espírito Santo, não há igreja sem o Espírito Santo. Agora, a teologia sistemática, ela liga tudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Viremos para Ele e faremos nele morada. Você é a habitação de Deus. Então, quando eu compreendo isso, algo surpreendente acontece. Eu compreendo que Deus é triuno. Então eu começo a falar do Deus triuno com vocês para dizer que agora temos que ver quais são os atributos de Deus. Vamos ler o texto. A letra está pequena, mas espero que vocês consigam ler. Não somente incrédulos, mas muitos cristãos não têm nenhuma experiência de Deus em suas vidas como presença. Eu estou falando nisso porque muita gente não compreende que Deus é presente. A igreja pode falar de um Deus que é próximo de nós e trabalha em nossas vidas individuais e em nosso mundo. Mas infelizmente a maioria das pessoas somente experimenta de Deus à distância, o silêncio de Deus. O que eu quero dizer a vocês? Que para a fé cristã, Deus é uma realidade presente. Deus é uma realidade em que nós caminhamos com Deus. Crer em Deus para nós é relacionamento. Atenção, a ciência age como se Deus não existisse. Afirma o homem moderno, se existe um Deus, parece não fazer nada sobre a miséria e a injustiça do mundo. Muita gente é ateu por causa disso. O ateu acha que ele tem que ser ateu porque o mundo é injusto. Há muito sofrimento no mundo. Agora, não crer em Deus não resolve o problema do sofrimento. O ateu nega Deus e ele resolveu o problema? Não resolveu. Então eu posso dizer, eu não acredito que você exista, porque você também não fez nada. Só falou. Como não existe? Eu estou aqui. Mas uma coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte: o ateísmo não resolve. E essa palavra que eu tenho para os ateus é o seguinte: os ateus, ao negarem Deus, estão deixando que o mal dê a palavra final. Quando eu creio em Deus, estou dizendo, o assassino não vai prevalecer contra a vítima. O assassino será julgado. O mal será julgado. Então, eu creio em Deus porque eu trago a ideia de que Deus é justo. E hoje nós vamos falar que Deus é pessoal, mas Ele é justo. Ele é amor em sua justiça e justo em seu amor. Vamos procurar entender o amor e a justiça de Deus. Uma vez disseram, Deus está morto. Mas qual Deus está morto? Eu já falei com vocês sobre isso semana passada. O Deus que existia para resolver todos os problemas, responder a todas as nossas perguntas, proteger-nos da dor, fazer nossas vidas confortáveis, aquele que não exige nada de nós, faz tudo para mim, tudo para o eu, que sempre perdoa e não preocupa se eu ignoro as outras pessoas. Aí o teólogo diz, esse Deus realmente devia ter morrido há muito tempo. Quer dizer, um Deus que é fabricado pelo homem. É um Deus tipo da teologia da É um Deus que o cara lá da rádio disse assim, se Deus não fizer, pode jogar sua Bíblia fora, eu garanto. Quer dizer, é um Deus que trabalha para o indivíduo. Não é um Deus em que é senhor, mas é um Deus que é servo dos líderes que são senhores. Eu vi essa semana, um pastor falou assim, se Deus não te curar, se Ele não te curar, a partir de hoje eu vou servir Satanás. Falou isso. Falou isso essa semana.
Então, esse é um Deus estranho. É porque que passou o bocudo, né? Mas é um Deus que não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da teologia. Por quê? Vamos voltar para a Bíblia. Olha só como que é bonita a Bíblia para responder esse pastor aí. Mesaque, Sedraque e Abednego. O negócio é o seguinte: eu quero ver qual Deus que vai livrá-los você da fornalha. Eles bem claro assim, ó, o Deus que nós servimos, Ele nos livrará da fornalha. No entanto, se Ele não o fizer, se Ele não responder essa oração, fica sabendo o rei, que nós não vamos para a fornalha do mesmo jeito. Nosso problema não é a fornalha, nosso negócio é Deus. Deus é soberano, Ele pode nos livrar da fornalha? Pode. E se Ele não livrar, o problema, esse é o negócio dele. Ele não está exigindo que Deus apague o fogo. O que Ele está dizendo para o rei é o seguinte: nós escolhemos Deus. Então, quando um cara diz isso, se Deus não curar, ele está dizendo para o rei assim: e se Deus não apagar, eu sirvo o teu Deus. Da maior palmatória, né? Você está vendo? Agora, quando o diabo olha assim, pô, esse cara, se Deus fizer, ele vai ficar com Deus. Se Deus não fizer, ele vai ficar com Deus. Como que eu aguento um crente desse? É isso que destrói o diabo. O diabo não entende. Como que você, muitas vezes pede e Deus faz, outra hora pede e Deus não faz, então você continua querendo do mesmo jeito. O diabo fica com vergonha. E a Bíblia diz que nós vamos envergonhar o diabo. Agora, um cara que fala isso que você acabou de dizer, o diabo dá uma risada e diz: esse é dos meus, esse é dos bons, esse é do meu esquema. Né? Estou entendendo? Isso é muito importante. Então, eu quero dizer para vocês que esse Deus está morto. O Deus grande, tirano, também morreu. Soberano que algumas vezes é bom e outra mal, que ama alguns e odeia outros, de acordo com seus caprichos de momento, que furtivamente andava espiando, vendo se podia nos pegar no mal e agarrar-nos. O Deus que é fácil de ser encontrado, porque está sempre contra tudo. Tudo que é alegre, Deus é contra. Tudo que é cheio de prazer, Deus é contra. E sempre diz que não devemos fazer e não devemos gostar. Esse Deus também morreu. Eu coloquei isso aqui pelo seguinte: tem gente que acha que falou com Deus, Deus é tudo do contra. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Dá para fazer o quê? Isso eu não sei não, só sei o que não é para fazer. Então, não é relacionamento isso é religião farisaica. E aí a pessoa constrói um Deus e as pessoas ficam com aquela cara de boi sonso, entendeu? Não tem alegria do Senhor, não tem alegria festiva. Parece o irmão mais velho da parábola, ele não consegue nem comer cabrito. E aí o filho mais novo vem e o pai bota a dança, então não tem alegria de Deus. Então isso tem muito também a religião que esmaga as pessoas, é terrível, cheira mal, cheira mofo, então é um Deus mofado. E a igreja quando ela perde Deus como vida, Deus, que é amor, que é justiça, que é graça, a igreja vai ficando embolorada, entendeu? Você come comida embolorada, porque falta a vida do Espírito de Deus. Meu pastor, uma das coisas que a gente percebe hoje é que a maioria dessas pequenas igrejas, essas comunidades que se abrem toda hora, a maioria delas são regiões assim, debaixo do cabresto. Não há uma liberdade no espírito, não há uma doutrina rígida. Há um poder do homem, né? A maioria sim. Isso daí, quando nós falamos da igreja, nós vamos ter que puxar esse assunto aí. Mas tem tanto absurdo, perto de... Pra você ter uma ideia, em Belo Horizonte tem uma igreja lá, o nome da igreja, uma igreja dessa, que eu chamo de 1,99. Vai que é tua, Tafarel. É o nome da igreja.
Igreja vai que é tua, Tafarel. O nome é bonito até, né? Já pensou? Vai que é tua, Tafarel? Bom, na Argentina tem igreja do Maradona. Da Maradona. Mas é só igreja evangélica. Porque assim como o Tafarel agarrou, você também pode agarrar o melhor de Deus. Aí o cara fez uma igreja com esse nome, vai que é tua, Tafarel. Meu primo pegou lá em Prudente, muito melhorinha lá, né? Está escrito de igreja pentecostal, o assobio de Deus. O assobio de Deus. E aqui perto de Ponta Grossa tem ali acho que é por Castro, por ali, tem uma que chama Igreja Pentecostal Jesus Deu um Pau no Diabo. Gente, é o seguinte, vamos voltar aqui. Também a ideia de um Deus celestial só como grande ideia, olha só. Eu creio que Deus é celestial, mas o Deus como grande ideia também está morto, só ideia. Esse Deus só com adjetivos, todo-poderoso, providência, absoluto. Sabe, um Deus que não faz nada, que é só ideia, é um Deus filosófico. Então, tem muita gente que ele não tem relacionamento com Deus. Deus para ele é um mundo de título, mas ele não tem relacionamento. Na Bíblia, Jesus acaba com essa coisa toda e diz assim, olha, ele é Pai. Quando você for orar, diga assim, Pai, pronto. Pai. Eu conheço uma história, vocês já ouviram ela, de um dos homens mais cheios do Espírito que o mundo teve, foi George Miller, né? George Miller estava viajando, ele era um homem de fé, ele é considerado um homem de fé. Então George Miller tinha que chegar num certo lugar, parece que era no Canadá, qualquer coisa, estava num nevoeiro muito grande. Ele falou para o capitão, eu tenho que chegar em tal horário, essa velocidade não vai dar, mas com esse nevoeiro não tem jeito. Assim, vamos então orar para Deus tirar isso daí, porque eu não vou poder chegar atrasado, a conferência começa em tal horário, eu nunca cheguei atrasado na minha vida, em 40 anos de ministério. Falei, vamos orar. Entrou ali no conversa e orou. Ele só orou simples, Pai, o senhor sabe que nós temos a conferência, tem que chegar em tal horário, tira esse nevoeiro, Pai, em nome de Jesus, amém. O capitão, que era um crentão, aqueles fervoroso, pensou assim, essa oraçãozinha aí não serve para nada. O cara só orou, Pai, tira o nevoeiro em nome de Jesus, amém. Aí ele começou, engatou uma primeira, apertou o acelerador, como se Deus grandioso, todo-poderoso, Criador dos céus e terra, do universo, Deus que criou o mar e tal, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Primeiro estava pregando para Deus, né? Aí o Jorge Miller cutucou ele e falou assim, olha, pode parar de orar, não precisa orar, só agradece. Eu falei, como? Ué, primeiro você não acredita que Deus vai fazer. Ele já notou pela oração dele que ele não acredita. Estava querendo achar fé primeiro, né? Para orar. Segundo, ele já fez. Abriu o converso, o céu estava limpo. Eu já nem conhecia essa história. Deus é relacionamento. Você está na mesa com o pai, você não tem que falar assim, Pai, eu te imploro que o senhor passe a salada para mim. Não precisa. Pai, passa a salada. Comunhão. Os pagãos estão distantes. Irmãos, nós precisamos aprender a orar. Sabe, é você chegar aqui e dizer assim, Pai, como é bom estar com os meus irmãos, falando de Ti, da Tua presença e da Tua glória. Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor. O Senhor é Pai, abraça cada um de nós, toca-nos com Teu Espírito. Entende? Oração é comunhão. Deus não é uma grande ideia.
Deus é Pai. A teologia, quando trabalha essa ideia, é para dizer o seguinte: qual Deus está morto? Aquele Deus que não é mais do que uma projeção das nossas próprias ideias e medos, e desejos, inseguranças, imaginação, que eram feitos de ídolos à nossa imagem. O que nós precisamos? Conhecer o Deus que vive. Quem é esse Deus? O Deus que é Pai, o Deus que é Filho, o Deus que é Espírito Santo. O Deus revelado em Jesus Cristo. Este é o Deus que nós temos que conhecer. Então vamos lá, em primeiro item aí. Dá para acompanhar? A vida do Deus pessoal. Gente, teologicamente falando, agora em teologia sistemática, Deus é o Deus que age. Deus é o Deus que fala, Deus é o Deus que conhece, Deus é o Deus que deseja, Deus é o Deus que decide. Ele se revela. Ele é chamado de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Ele ama, ele regozija-se, ele se lamenta, ele pode irar-se. A Bíblia fala da ira de Deus. Por isso que a gente não pode chegar nessa questão que nunca pode ter ira. Tem a ira divina. A ira divina é tudo. Deus se ira contra este mundo que está aí injusto, contra a violência. Deus é um Deus irado contra o mal que os seres humanos fazem uns aos outros. Deus é um Deus irado contra a soberba espiritual. A Bíblia diz que Deus tem ira. Daqui a pouco eu vou explicar a ira de Deus como fruto do amor de Deus. Ele é uma pessoa. Ele pode ter compaixão. A Bíblia fala até que ele tem ciúmes. A Bíblia diz que ele tem misericórdia. Eu estou meditando essa semana num texto tão bom, bonito, né? A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Gente, se a misericórdia de Deus não renovasse na nossa vida cada manhã, amanhã a gente já sobrava nada. A misericórdia de Deus se renova cada manhã, porque é a causa de não sermos consumidos. Agora, não é Deus que nos consome, a gente mesmo se consome. Eu, sem a misericórdia de Deus, eu me estrago logo. A misericórdia de Deus é que mantém eu no caminho, na graça, em Cristo. A gente se consome. O mundo nos consome, a carne nos consome. Gente, a gente é fraquinho, o ser humano é fraco demais. Quando eu penso tanto que a gente já viveu com esse negócio aqui, tão fraquinho, isso é um milagre, não é? Cada dia é um milagre. Nós somos tão frágeis que na hora que tira o Espírito, o fôlego de Deus, tem que enterrar bem logo, tão rápido que estraga. Isso, gente, é para acordar a gente. O que faz a diferença na nossa vida é o Espírito de Deus em nós, o nosso corpo, que um dia vamos ter um corpo glorificado. E vamos ter porque Ele garante que já nos deu o penhor, que é o Espírito Santo. Entendem? Então isso já é uma verdade. É o penhor do Espírito Santo em nós. Mas a gente tem que saber, nós somos muito frágeis. Deus é o Deus da misericórdia. Temos de admitir francamente que nós falamos antropologicamente quando dizemos algo sobre Deus. O que é falar antropologicamente? Gente, quando nós estamos falando de Deus, nós temos que usar palavras nossas. Não tem outro jeito. A gente fala Deus é amor, Deus é invisível, Deus é o Todo-Poderoso. Mas um teólogo diz assim: será que estamos falando de Deus mesmo? Olha, o que estamos falando é muito pouco. Eu falar Deus é amor, eu não estou falando de todo o amor de Deus, estou apontando. A palavra é antropológica, o meu pensamento é antropológico.
A gente é limitado até para falar de Deus, até para compreender Deus. O nosso pensamento, a nossa imaginação é pobre. Por isso tem uma coisa que você devia fazer sempre: me rendo a Ti, Senhor. Por isso que Anselmo de Cantuária dizia o seguinte: eu não creio, eu não compreendo para que eu possa crer, eu creio para que eu possa compreender, porque se eu não crer, eu nunca vou compreender nada. Tomás de Aquino, um teólogo católico tão importante, né, ele disse uma coisa interessante. Ele diz o seguinte: para quem não crê em Deus, nenhuma explicação é suficiente. E para quem crê, nenhuma é necessária. Deu para entender? É muito mais fácil você provar que Deus existe do que você tentar provar que não existe, né? Não tem como você provar que não existe. Para provar que não existe, você tem que afirmar uma coisa, né? Então, filosoficamente já está errado. Como que eu vou negar uma coisa que eu estou afirmando? Bem, o que eu quero colocar para vocês é que a linguagem teológica, ela é limitada. Não pense que você agora está falando. Não. Estamos apenas falando, mas nós não temos palavras suficientes para descrever Deus. É impossível. Está certo aquele hino cristão que diz que se o mar virasse tinta, eu fosse descrever o amor de Deus, o mar daria o seu fim e eu não conseguiria descrever todo o amor de Deus. Entendeu? E olha o tamanho do mar. Haja papel. Não haveria papel suficiente e o mar daria o fim e eu não conseguiria descrever grandioso amor. Só o amor. Bem, muitos teólogos e filósofos têm usado a alternativa de usar termos impessoais como ser supremo, ser em si mesmo, ou com termos abstratos como bondade, amor, etc. Será que o Deus sem paixão maior do que aquele que vive e se sente? Devemos dizer que somos humanos e só podemos falar de Deus de forma humana. Portanto, toda a linguagem sobre Deus, seja pessoal ou impessoal, é antropológica. Sabedores disso, devemos guardar do perigo de fazer de Deus produto de nossa própria imagem. O que a linguagem bíblica quer nos deixar claro é que Deus é uma pessoa. Devemos guardar de pintá-lo em nossa mente como forma humana, ou um velho homem com barbas longas. Ele é uma pessoa, mas não é uma pessoa humana. Precisamos aprender como ele age e vive em seu caminho pessoal. Nós somos muito impessoais, temos muitas vezes despersonalizado as pessoas, tornamo-las em objetos. Devemos aprender com Deus a tratar como pessoas. Então o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: nós não podemos criar biblicamente uma imagem de Deus, nem dentro da nossa cabeça, se nós criamos um ídolo. Nós temos que saber o seguinte: Deus é uma pessoa, mas Ele não pode ser a projeção do que você pensa ser pessoa. Ele é a pessoa que Ele é, não a que você pensa, porque a que você pensa é um ídolo. O que Deus é aquele que Ele tem se revelado. Agora, a maior imagem que Deus quer que a gente compreenda é que Ele se revelou em Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus Cristo, o enviado de Deus, do Pai, Ele nos revelou. Cristo é a melhor fotografia, disse um garotinho italiano numa escola. A professora pediu: quem é Jesus Cristo para você? E ele respondeu: Jesus Cristo é a melhor fotografia que alguém já tirou de Deus. Eu quero saber como é Deus, olha para Jesus.
Então, é isso que é maravilhoso na teologia. Vamos falar em dois pontos básicos quando a gente fala dos atributos de Deus. Primeiro, que Deus é amor, e outra, que Deus é justo. Mas primeiro vamos pensar no amor de Deus. Qual é a vida pessoal de Deus? Não é um grande Pai Celestial que faz tudo por nós, fazendo nossas vidas sem dor, suave e fácil. Não é um grande tirano celestial que nos aterroriza com a sua arbitrariedade. Esses deuses são ídolos, produtos da nossa imaginação. A Bíblia nos ensina duas coisas sobre Deus. De um lado, nos diz que Ele é infinito, todo-poderoso, soberano, suficiente em si mesmo. Por outro lado, diz que Ele é, de fato, um Deus que está bem próximo do ser humano e faz em si mesmo conhecido. Então, essas duas verdades de Deus: Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, mas Ele não é um Deus celestial da filosofia grega, lá como se fosse um Deus do Olimpo. Não, Ele é um Deus todo-poderoso, sim, mas é um Deus que é pessoal, um Deus que se revela, um Deus que é Deus conosco. Então, Deus é um Deus, por isso que os teólogos dizem isso: Deus é um Deus sobre nós, certo? Deus é um Deus por nós, certo? E Deus é um Deus em nós. Um Deus sobre nós, o Pai; um Deus por nós, o Filho, conosco; e um Deus em nós, o Espírito Santo. De novo, você tem a Trindade. Então, a Trindade, ela é relacional conosco. O Espírito Santo traz para dentro de nós a realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é glorioso. Olha só como funciona a maravilha da Bíblia, gente. O Pai e o Filho criam o mundo pelo Espírito. O Espírito pairava sobre as águas, certo? O Pai e o Espírito enviam o Filho para redimir o mundo, certo? O Espírito vem sobre o Filho para glorificar o Pai. As obras que eu faço não sou eu quem faço, mas o Pai. O Pai está ali, o Filho e o Espírito. Aí o Filho morre. Há uma luta dentro da Trindade. Nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Filho e o Pai criam um nexo pelo Espírito Santo. Jesus, o corpo, ressuscita pelo Espírito Santo. O Espírito é que ressuscita o Pai, o Filho. E o Filho tem que voltar para o Pai, ressuscitado pelo Espírito. Aí acontece algo surpreendente. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vocês vão e pregam o Evangelho a toda criatura. Agora o Pai e o Filho enviam o Espírito. O Espírito traz a realidade do Pai e do Filho. E aí, quando terminar tudo, o Pai coloca tudo debaixo dos pés do Filho. O Filho se torna Senhor e soberano do universo. E o Filho e o Espírito entregam tudo ao Pai. Quem? Nós. E o Pai, o que ele faz? Ele a si mesmo se entrega a todos, e a Bíblia termina com essa frase: e Deus será tudo em todos. Viu todo o nexo? Começa na criação e você tem a consumação de todas as coisas. É o abraço de Deus, Ele abraçando os seus filhos por toda a eternidade. Então essa é a vida, é isso que a teologia quer colocar. Essa é a maravilha do pensar no ser de Deus. Então Deus é um Deus que ama.
Ele é o Deus sobre eles, mas é também com eles. Isaías 57, 15. Né? Distante e próximo, poderoso e amor, amor e ainda poderoso ao mesmo tempo. Êxodo 33, 7 expressa isso profundamente, é um paradoxo. Deus fala a Moisés face a face, fala como um homem a seu amigo, mas Moisés só pode ver Deus pelas costas, quando a glória passar. Isso é um paradoxo da contradição de aproximação e distanciamento permanente. Está presente em toda a Bíblia. Gente, está presente também no Novo Testamento. Deus é luz inacessível que nenhum homem pode ver. 1 Timóteo 6,16. Mas Jesus é aquele no qual vemos o Pai. João 14, 9. Ele é oculto, mas ele também é o revelado. Ele é o juiz, mas ele também é o amor salvador. Ele é Senhor, mas ele também é o servo sofredor. Ele é o rei, mas ele também é meu irmão. Veja, isso são tudo paradoxos. Deus Todo-Poderoso, mas nosso vizinho, nosso semelhante. Não primeiro um e depois o outro, mas ambos ao mesmo tempo. Ele habita a eternidade e ele habita em nós. Ele é a nossa morada, certo? Tu tens sido a nossa morada de geração em geração, nele nos movemos e existimos, mas nós somos a morada dele. Viremos para ele e faremos nele morada. Vemos isso na oração do Pai Nosso. De um lado, nosso Pai, relação familiar. Do outro, que está nos céus. Está nos céus, mas é nosso. As igrejas reformadas têm usado primeiro, afirmado os atributos de Deus em termos de soberania, conforme a Confissão de Westminster. Somente depois, como nosso Pai, amor gracioso, misericordioso, paciente e justo. Infelizmente não podemos seguir esse modelo, pois parte do superlativo negativo, infinito, incompreensível, a gente chama isso de linguagem apofática. O que está sendo feito é comparar Deus com o ser humano. Será que realmente estamos falando de Deus e nós mesmos, ou de nós mesmos? Devemos, portanto, seguir um modelo bíblico. Qual que é o modelo bíblico? O modelo bíblico está mais de acordo com o que pensava Calvino, pois os modelos que temos nas confissões são dos discípulos de Calvino. Dizia Calvino, devemos contemplá-lo em seu trabalho. Como devemos entender Deus? Olhe para Deus no que Ele faz. Olha a ação de Deus. Mas devemos primeiro ver como Jesus ensinou. Deus é primeiramente revelado como nosso Pai. Depois compreendemos que o nosso Pai é soberano celestial. O amor de nosso Pai é o amor soberano, e o poder de nosso soberano Deus é poder amoroso. O amor de nosso Pai e o nosso amor, o amor de nosso Pai é amor soberano, e o poder de nosso soberano Deus é poder amoroso. Então grava bem isso. Agora o 3. Nosso Pai, né? O item 3, nosso Pai. Poderíamos falar sobre seu amor, misericórdia, piedade, compaixão, graça, paciência, santidade, justiça, mas devemos nos concentrar em 2. Eu não dá para falar aqui com vocês tudo. Então vamos falar só sobre amor e justiça. Porque o amor enfatiza a paternidade de Deus próxima e por nós. Justiça enfatiza que nosso Pai é soberano, que mantém a verdade e permanece justo em si mesmo e fiel para conosco. Então, em primeiro lugar, Deus é amor. João 4:8. 1 João 4:8. Ele não é algumas vezes amor e outras vezes desamor. Ele não é amor para algumas pessoas e inverso para outras. Ele é amor em tudo que ele faz
e sempre, para qualquer um. Amar faz parte da sua natureza. Dizer que Deus é amor não equivale a dizer que o amor é Deus. Todos nós que pensamos e falamos sobre o amor de Deus deveríamos nos perguntar: que poderia a igreja ser se cada membro da igreja amasse os outros como Deus nos ama? Deus é amor. Como cada cristão deveria agir e falar em relação aos de fora, aos não cristãos? O que o Guthrie, que está escrevendo isso, diz para nós, que é um teólogo presbiteriano? Ele faz a seguinte pergunta: gente, Deus é amor, e ter comunhão com Deus é nós expressarmos este amor de Deus. Nós devemos expressar o amor de Deus, apesar de nós mesmos, apesar de toda e qualquer situação. Olha o que o texto diz: Ele nos ama. Cada cristão deveria agir assim. Então, olha o que eu vou colocar para vocês agora. O amor de Deus é universal. Quer ajudar e salvar todos os seres humanos. Não vai dar para ler aqui os textos bíblicos, mas podia citar Gálatas 3:28, ou 1 João 4:14, ou João 3:16, ou Timóteo 2:4. Segundo, o amor de Deus é incondicional. Romanos 5, 6 e 7. Gente, o amor de Deus é o amor de Jesus, que foi amigo não somente de religiosos aceitáveis, mas também do político revolucionário Zelote, foi amigo de negociantes desonestos, foi amigo de coletores de impostos, de mulheres imorais, que eram considerados párias da sociedade. Jesus revelou o amor de Deus para com o pecador. É incondicional. Você não pode dizer que Deus ama mais se você está santo e ama menos se você estiver no pecado. Embora as pessoas ensinam isso para as pessoas, para as crianças: Deus não vai gostar mais de você. Aí a criança cresce que Deus não vai gostar de mim se eu fizer coisa errada. E isso é um erro. É uma heresia isso. Deus ama você sempre. Deus odeia aquilo que está errado. Mas Deus não vai mudar o amor dele por causa do que você fez. O amor de Deus não é condicional. O amor de Deus é incondicional. Deus ama o mais terrível pecador do planeta Terra, com amor incomensurável. Por isso Deus sofre. Eu creio que Deus sofre, porque quem ama sofre. O mundo de dor e sofrimento, de injustiça, de violência, fere o coração de Deus. Deus é muito amor. Eu, se fosse Deus, já tinha acabado com esse negócio aqui há muito tempo. Tem gente que fala para mim: por que Deus não bate um raio e mata esse governante? Não, Deus é misericordioso, mais do que nós podemos imaginar. Deus é amor incondicional, e Ele odeia o pecado porque Ele ama. Por que Ele odeia o mal? Porque Ele ama. O amor dele faz Ele odiar o erro. Você imagina uma mãe que ama demais o filho, o pai que ama demais o filho, e alguém faz mal para um filho. Ele fica com muita ira. A ira é fruto do que? Do amor. O tamanho do amor gera o tamanho da ira. Você imagina como Deus está irado por causa do amor contra tudo que se faz. Você imagina o diabo tentando fazer coisas contra você, como isso provoca a ira de Deus contra o diabo. Agora você imagina você amando a Deus e querendo amá-lo mais.
e declarando o seu desejar mais de relacionamento com Deus. Isso traz um sorriso em Deus. Ele vai dizer: meu filho, minha filha, entra na casa do teu pai. A gente quer viver uma vida que vale a pena. Viva em comunhão com Deus. Não gaste tempo com besteira. Por isso que Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto. Tenha intimidade com Deus. O diabo fará tudo para roubar isso. Caminhe com Deus, até que Deus sorria. E quando você chegar, Ele vai te receber como Pai. Vamos começar a festa? Os anjos vão perguntar: por quê? Meu filho está chegando. Minha filha está chegando. Tem um missionário que, não sei se chamava Jefferson, qualquer coisa. Ele viveu mais de 20 ou 30 anos fora do país dele. Naquela época não tinha comunicação. Quando ele foi embora, houve uma festa. Quando ele foi voltar, ele ficou pensando: será que alguém vai lembrar de mim? Vai ter recepção? Não, todo mundo já esqueceu dele faz uns 30 anos. Eu tive uma felicidade, eu cheguei aqui e as pessoas me conheceram, né? Eu saí daqui foi em 1995. 19 anos. Puxa, eu encontrei pessoas ali que me conheceram, né? Esse missionário chegou lá, não tinha mais, né? Então, gente, olha que coisa impressionante. Só que quando ele estava vindo, ele não sabia